A faca cortou a laranja em pedaços iguais, mas a cena que se desenrolava diante de mim estava longe de ser tão simples. O cheiro doce e cítrico misturava-se ao ar no pequeno jantar que preparei com tanto carinho. Miguel estava ali, intrigante como sempre, sua risada ecoando suavemente após uma piada que contou sobre o trabalho. Mas quando ele mencionou a transferência de dinheiro para Letícia, a irmã dele, tudo mudou. O ambiente leve se transformou em um deserto de silêncio. Eu já estava com o garfo na mão, a comida esquecida, enquanto Miguel fixava o olhar no extrato bancário que havia acabado de abrir. A expressão dele congelou, como um quadro em uma galeria. Eu podia ver que algo estava errado, muito errado. Ele tinha um jeito de buscar meu olhar, mas o dele estava tão distante, tão sombrio. O coração começava a acelerar, uma batida rápida que parecia ecoar na sala silenciosa. Clara, a voz dele mal saiu, mas o timbre estava ferido. Eu sabia que ele não diria o que queria. O cheiro da laranja agora parecia um veneno, cortante e penetrante. Mais uma vez ele olhou para o extrato. Medo, culpa. Eu via essas emoções dançando em seu olhar. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas senti uma inquietação crescente, um nó na garganta que se tornava difícil de suportar. Tá tudo bem, amor? Perguntei, mantendo a calma. As palavras saíram de mim como um sussurro calculado, já que podia sentir a areia movediça sob meus pés. Ele hesitou, o que me fez perceber que não estava tudo bem. A tensão pulsava entre nós, como um fio prestes a se romper. O jantar parecia uma encenação ridícula. Cada garfada, uma tentativa desesperada de reconexão. Mas tudo estava perdido. A mesa agora, uma arena silenciosa. Quando a pequena luz da cozinha piscou, eu quis acreditar que era apenas uma falha elétrica. Mas por um breve instante, a escuridão ameaçou engolir-nos. Miguel continuava olhando para a tela, mas o seu foco era distante, e a sensação de desespero crescia. Olhei para a mesa, então um pensamento perturbaria meu sono naquela noite. Eu tinha visto aquele P traçado antes. Apenas um ato de generosidade? Os segundos se arrastaram até a eternidade, e quando decidi ir embora, o silêncio gritou. Miguel não disse nada, mas sua expressão revelou mais do que suas palavras jamais poderiam. Eu era uma mulher madura, e isso não poderia continuar assim. O dilema agora era meu, e as sementes de desconfiança começaram a germinar. Com o coração em um turbilhão, deitei-me sozinha mais tarde. A luz da manhã se aproximava, mas a necessidade de descobrir a verdade já não era apenas uma curiosidade, era uma urgência insuportável. Que havia por trás das palavras dele? Dúvidas claras faziam dançar a linha entre confiança e traição, e eu estava determinada a desfazer o emaranhado que nos prendia naquele momento frágil. E então, com um impulso insupressível, a ideia de confrontá-lo começou a se solidificar. Eram dívidas ocultas? O motivo real por trás? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu sou Clara, tenho 32 anos, e até aquele jantar fatídico, achava que a vida tinha me deixado um tanto confortável. Sou professora de literatura em uma escola de ensino médio na cidade. Pelas manhãs, encontro os jovens cansados que chegam arrastando os pés, e eu sempre tento puxar deles um pouco de curiosidade. O amor pela leitura me impulsionou a seguir essa carreira, mesmo sabendo das dificuldades e da falta de. O que me atraiu nele foi essa paixão pelo que faz, mas também o jeito que ele ri. Sua risada é contagiante. Na maioria das vezes, nossas noites são recheadas de risadas, pratos que cozinhamos juntos e confidências trocadas em sussurros enquanto assistimos filmes no sofá. Nos sentimos um time, prontos para o que vier. No entanto, a vida não é sempre leve. Às vezes a rotina pesa, especialmente as preocupações financeiras,
que nunca parecem ir embora. Tenho certeza de que muitos familiares enfrentam essas questões, mas a família de Miguel traz um peso extra. Ele carrega nas costas os desafios de sua irmã Letícia, uma artista talentosa, mas irresponsável. Eu sempre escuto Miguel preocupadíssimo com o futuro dela, querendo ajudá-la, financiar suas ideias e projetos, enquanto faço o possível para ser solidária. Naquela noite, o jantar tinha tudo para ser especial. Preparei uma receita nova, algo leve, com bastante laranja e sabor. Na mesa, pequenos detalhes, velas acesas, música. O olhar dele se perdia no extrato bancário, e ali estava a maior ironia. A mesma fragilidade que construímos juntos parecia quebrar a cada pulsar daquela noite. O silêncio crescia e a ansiedade pesava como uma pedra em meu estômago. Miguel não era de deixar qualquer coisa mal resolvida, mas ali estava ele, paralisado, parecendo um estranho. A verdade é que por dentro meu mundo desmoronava. O que mais ele estava escondendo? Como em um filme de terror. O medo se insinuava entre nós. Quando a luz da cozinha piscou, meu coração disparou. Estranho que, em meio àquela tensão, o ambiente se tornasse ainda mais opressivo. Fiquei pensando, o que aconteceria se a nossa história se desenrolasse como um filme trágico? O que se escondia por detrás das palavras não ditas e das promessas não cumpridas? Caminhei até a janela, tentando ter um momento de clareza, mas só vi a escuridão se aproximando. Fui para a cama mais cedo, mas não consegui dormir. Eu só pensava em Miguel, o desespero. Eu precisava saber. Fui até a minha gaveta e peguei um caderno. Comecei a anotar tudo, sobre as transferências de Miguel, sobre Letícia, sobre o que ele havia dito. Precisava juntar todas as peças do quebra-cabeça. Enquanto escrevia, percebi que tinha algumas pistas, algumas conversas que haviam despertado dúvidas em mim. Teria Miguel problemas financeiros? Estão suas angústias mais entranhadas em nossa relação do que eu percebia? O que exatamente estava acontecendo com ele? Eu não poderia mais ignorar. A noite passou mais lenta que o habitual, e quando finalmente adormeci, um pesadelo começou a se formar em minha cabeça. Ele ria, mas não era a risada que eu conhecia. Tudo parecia descontrolado, distorcido. Não conseguia enxergar seu rosto, e isso me deixava aterrorizada. Quando acordei, o dia já estava claro, mas a inquietação ainda persistia. Era a hora de agir. Um movimento furtivo, quase involuntário, levou meu olhar até o celular. Aquele aparelho que muitas vezes foi minha janela para o mundo, mas desta vez eu estava decidida a entender a verdade. O que mais eu poderia descobrir sobre Miguel? Ele guardava muitos segredos. Algo não estava certo. Tomei um banho. A água morna deslizando por mim me acalmava lentamente. Mas essa calma foi quebrada por um fato que não me deixava em paz. O que acontecerá se descobrir que Miguel não é quem eu acreditava? A questão me atormentava. Olhei pela janela e percebi que o dia ainda estava apenas começando. Mas uma certeza crescia em mim. Eu tinha que desvendar esse enigma. A pergunta era, por onde começaria? Acordei naquela manhã com o som do despertador gritando. O dia estava claro, mas a luz me incomodava. Era aquele horário em que a maioria das pessoas ainda estava se espreguiçando, mas eu já estava em pé, pronta para mais um dia. O aroma do café fresco invadia a cozinha e me trazia uma certa paz. Era como se aquele cheiro me dissesse que tudo fica. Eu sempre me esforçava para trazer algo interessante para a sala de aula, mas muitas vezes me pegava pensando se aquilo realmente fazia diferença. O sistema educacional estava tão sobrecarregado, a falta de recursos era um fardo diário. Tentava não deixar que isso me desanimasse, mas havia dias em que o peso da realidade era demais. Depois da minha rotina matinal de café, e-mails e preparação das aulas, peguei minha mochila e saí. Enquanto caminhava para a escola, observava a vizinhança. As flores embelezavam os jardins. As crianças brincando nas calçadas me lembravam da minha infância. Um tempo mais simples, onde as preocupações eram menores. Eu costumava sonhar em ser escritora, mas conforme cresci, a vida trazia suas demandas. Os dias foram se transformando em uma corrida para equilibrar trabalho e contas.
E assim, larguei meus devaneios literários para me tornar apenas professora. Miguel entrou na minha vida quase 3 anos atrás como um furacão. Ele era tudo o que eu. No entanto, a rotina também trouxe alguns desafios. Miguel tinha uma responsabilidade enorme com sua irmã, Letícia, que era uma artista, mas também muito irresponsável. Ele sempre procurava ajudá-la, era um gesto admirável, mas às vezes me sentia como se estivesse em segundo plano. Lembro de um dia, estávamos jantando e ele falou sobre uma nova ideia que Letícia tinha. O brilho nos olhos dele parecia especial, mas ao mesmo tempo uma sombra se formava. Naquele dia, algo nele havia mudado. Durante outra noite, Miguel recebeu um telefonema de Letícia. Ele parecia distante e preocupado, e embora tentasse parecer calmo, havia uma inquietação em sua voz que não conseguia disfarçar. Percebi que o tom da nossa conversa mudava sempre que ela aparecia. Ele se tornava quase defensivo. Contei para minhas amigas esses pequenos detalhes, mas elas sempre diziam: Clara, você está exagerando. Ele só se importa com a família. E eu queria acreditar, mas queria confiar que tudo estava bem. Eu ficava avermelhada, tentando disfarçar a dor, mas em vez de falar, eu engolia meu descontentamento. E daí vinha a comparação silenciosa com Letícia. Eu sabia que Miguel a amava, mas isso me deixava insegura. Isso me fazia pensar que eu não era suficiente. Certa vez, enquanto estávamos juntos no sofá assistindo a um filme, ele pegou o celular e ficou vidrado na tela. O coração disparou quando percebi que estava lendo mensagens. Ele tentou disfarçar, mas eu vi a expressão dele mudar. As minhas mãos tremiam. Perguntei: está tudo bem? Miguel virou a cabeça, mas algo em seu olhar dizia que não estava. Tentei puxar conversa, mas ele se fechou, como um livro antigo que não pode ser aberto. Esse era um padrão que comecei a reconhecer. Miguel se tornava mais recluso, as conversas se tornavam mais curtas, e eu me deixava levar pela culpa de estar incomodando. Uma noite, deitei-me ao seu lado e fiz uma pergunta que havia crescido em mim. Você realmente quer que eu esteja aqui? Miguel estava sempre preocupado. Compras pendentes, contas que pareciam eternas e aquela sensação de que algo estava sempre faltando. Ele nunca deixou que eu visse os números pelo espelho, mas pequenos fragmentos de suas preocupações começaram a se infiltrar em nossa vida. Às vezes, precisamos fazer escolhas, ele dizia, mas havia um peso em suas palavras que se transformava em um nó na minha garganta. A falta de comunicação entre nós começou a ser palpável, como se estivéssemos respirando o mesmo ar em um ambiente carregado. Pequenos silêncios se tornaram momentos de angústia. Um dia, ao chegarmos em casa, as contas estavam no centro da mesa. Ele havia dito que faria um esforço para controlar isso, mas as cifras se tornaram um fantasma em nossa casa. O telefone muitas vezes tocava e eu reconhecia o número de Letícia. Miguel não dizia nada, mas sua expressão deixava claro que havia algo mais ali. Na noite do jantar fatídico, enquanto a laranja na mesa parecia trazer vida ao... Eu não sabia, mas estava chegando perto da verdade. Algo me dizia para investigar mais. A vida era feita de segredos, mas o que mais poderia haver além do que Miguel estava me mostrando? O sentimento de desconfiança começou a me cercar como um laço apertado. Como em um filme, eu estava prestes a desbravar um enigma que poderia mudar tudo. E assim, enquanto eu tentava me reconectar comigo mesma e com Miguel, percebi que estava no limiar de algo maior. O que verdadeiramente havia sob aquela superfície tranquila? O que mais estava escondido? Uma única pergunta pairava em minha mente. E se a revelação que eu buscava pudesse me quebrar por completo? Acordei naquela manhã com a sensação de um peso no peito. O dia já começava ensolarado, mas eu ainda me sentia envolta em um nevoeiro. Enquanto o despertador insistia em tocar, tentei encontrar alguma motivação para sair da cama. O aroma do café ecoava na cozinha, prometendo um pouco de conforto, mas a verdade é que a paz que costuma.
Ensinar literatura deveria ser o meu refúgio, mas com os olhos fixos na xícara, sentia que aquele era o dia em que as nossas histórias se entrelaçariam de um jeito que eu não estava pronta para enfrentar. Quando cheguei à escola, respirei fundo. Os alunos estavam sempre cansados, arrastando os pés pelo corredor. Lembrei de uma frase que tinha lido: "A literatura é um espelho da vida." E me perguntei, será que algumas histórias precisam ser contadas para serem entendidas? Durante as aulas, tentava provocar a curiosidade deles, puxar conversas sobre livros. Mas a verdade é que minha mente só queria um desfecho. O que havia se perdido entre Miguel e eu? Durante o intervalo, fui até a sala dos professores. O murmúrio familiar das conversas e risadas era um convite ao riso, mas tinha algo dentro de mim que me puxava para o chão. Minha colega Raquel percebeu que algo estava errado. "Clara, você está bem? Você parece distante." Sorrir para ela foi uma luta. "Só cansada", respondi. Voltando para casa, me pegava observando seus gestos. A maneira como ele pegava o celular, como colocava as mãos na cabeça quando achava que estava sob pressão. Tentei não ser a namorada possessiva, mas a incerteza brotava em mim. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme, percebi que ele mal prestava atenção. Seu olhar fixo na tela do celular, a comunicação se tornando uma sombra do que um dia foi. Comentei: "Miguel, você tá mesmo aqui?" Ele se virou para mim e por um segundo vi uma chispa de confusão nos olhos dele. "Claro que sim, só estou..." Ele hesitou, checando algumas coisas. Uma resposta vaga que só aumentou minha inquietação. Senti o coração apertar. A conexão que antes era tão vibrante estava esmaecendo, e junto, minha certeza de que tudo ficaria bem. Naquela semana, ele passou a ter reuniões frequentes. O telefone não parava de tocar. Sempre que tinha uma ligação, eu me sentia mais distante. Comecei a me perguntar: estará escondendo algo de mim? Quando finalmente encontrei coragem para falar, ele estava tão centrado em seu trabalho que nem percebeu meu silêncio. Eu só o observava, o olhar focado em sua tela, esquecendo que uma vida dependia da conversa que eu queria ter. Uma noite, após um dia árduo, eu me vi folheando um álbum de fotos. Uma onda de nostalgia invadiu-me. Olhar para nós dois sorrindo, parecia que estávamos prontos para encarar o mundo. Como isso poderia ter se transformado em desconfiança? Uma parte de mim queria ignorar os sinais, mas a sensação de estar perdendo algo que nunca atingi ficou mais intensa. Havia algo de errado e eu não podia simplesmente ignorar. As mensagens se tornaram um novo campo de insatisfação. Miguel deixava o celular na mesa e eu não conseguia não olhar. Perguntas se acumulavam. O que ele estava escondendo? Perguntei um pouco hesitante se poderia haver uma mensagem. Ele hesitou. "Ah, era só um lembrete", respondeu. Mas a minha intuição gritava que, se fosse só um lembrete, com o coração disparando, eu me sentia como se estivesse assistindo a um filme em que tudo estava prestes a desmoronar. O impulso incontrolável me fez olhar. A mensagem era curta e direta. "Está tudo pronto para o nosso encontro? Mandei o que você pediu." Aquele comentário me cortou como uma faca. "Mandei o que você pediu?" O que mais estava acontecendo entre eles? Uma onda de adrenalina me invadiu. Não pude evitar. Confrontá-lo era uma necessidade urgente, mas ao mesmo tempo, o medo de descobrir a verdade me paralisava. Ele entrou no banheiro e eu fiquei ali, imersa na confusão. Eu sabia que aqueles segundos seriam cruciais. Poderia tudo mudar ali. Ouvi a água do chuveiro começar a correr e, com isso, a sensação de estar sozinha se intensificava. Afinal, como conseguiria entender o que estava acontecendo? O que eu estava realmente disposta a enfrentar? O que mais estava escondido? As palavras voltaram a meu pensamento. "Está tudo pronto." O que isso significava? Deixei o celular em cima da mesa, cuidadosamente, como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Cada segundo parecia uma eternidade. Só conseguia sentir um nó na garganta, tremores nas mãos e um coração acelerado. O que mais Miguel estava escondendo? Que segredos tinham se enraizado entre nós?
Eu não sabia se deveria esperar por ele ou confrontá-lo imediatamente. As perguntas dançavam em minha mente. Estava prestes a tocar a porta da verdade. Mas e se essa verdade me quebrasse? Quando a água parou e o banheiro ficou em silêncio, tive a certeza de que não poderia mais ignorar a situação. O que mais poderia ocorrer? A resposta estava ali, bem diante de mim, mas também poderia ser a minha ruína. Não havia como voltar atrás. Estava no limite de um abismo, prestes a descobrir se nosso amor era forte o suficiente para resistir à tempestade que se aproximava. A água do chuveiro ainda escorria quando decidi que não podia mais esperar. Meu coração Eu não podia agir impulsivamente. Precisava ser cautelosa. Respirei fundo e esperei. A cabeça ainda girava com os acontecimentos da noite anterior. Olhei para o celular de Miguel, ali em cima da mesa, como se me chamasse. O que mais poderia ter em suas mensagens? A tentação de ver mais era avassaladora. Mas não, eu precisava de um plano. Precisava de evidências concretas e não apenas suposições. Quando ele saiu do banheiro, envolto em uma toalha, eu festinava a ideia. E se houvesse mais? Um clamor dentro de mim lutava contra a dúvida. A tensão estava palpável. Ele estava alheio, mas eu sentia a gravidade do que estava prestes a fazer. Oi, amor, tentei ser leve, mas a voz saiu um pouco estridente. Ele sorriu, mas não parecia sorrir de verdade. Conversei com ele sobre o dia. Mantive o tom casual. As palavras saíam de minha boca como um jogo de cartas que tentava jogar. Tentei me concentrar no que tinha que ser feito. Ele falava sobre tarefas do trabalho, mas ao mesmo. Enquanto ele se movia pela casa, cada gesto e cada expressão pareciam infernos de palpitação. Aproveitei a distração dele e verifiquei meu celular. Mas não tinha nada além das mensagens habituais. A urgência que sentia me empurrava a buscar informações. E era exatamente isso que eu tinha que fazer. Descobri o que mais havia entre o Miguel e Letícia. Voltava a ideia do celular dele. Que mais poderia esconder? Quando o Miguel saiu para dar uma volta, eu soube que era minha chance. Um momento de liberdade nesse mar de incertezas. Com as mãos tremendo, peguei o celular, com o coração batendo forte. Comecei a procurar, minha mente estava frenética. Mas eu sabia que precisava ser rápida e silenciosa. A adrenalina corria em minhas veias. As mensagens estavam todas ali, como um sussurro ensurdecedor. Eu estava vendo. Descobri conversas que me deixaram mais confusa e angustiada, a cada linha que lia. Soavam íntimas, como se houvesse um mundo só deles ali. Você é a única que eu quero. As mensagens não eram apenas uma troca de lembranças ou planejamentos entre irmãos. Haviam implicações mais profundas e terríveis. Aquilo esmagava meu peito. O que eu via se tornava mais real e mais doloroso a cada instante. Eu cravava as unhas na palma da minha mão, tentando manter a calma. O que era isso? A traição estava estampada ali, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Decidi que não poderia ceder ao desespero. O que eu tinha não era apenas uma história de ciúmes. Era um sinal de que as coisas eram muito mais complicadas do que sempre pensei. Eu precisava saber se havia mais. O que mais ele escondia? Então comecei a verificar o histórico de chamadas. Sim, havia tantas ligações perdidas para Letícia, somente para ela. E as datas, tudo revelando como ele se dedicava a ela. Novamente as mensagens fizeram meu estômago revirar. Deixe que eu faço. Você sempre pode contar comigo. Meu cérebro estava prestes a entrar em colapso. Ele estava protegendo algo, e eu sabia que a única forma de trazer à luz tudo isso era sendo estratégica. Não poderia permitir que a raiva guiasse minhas ações. Miguel voltou, e num reflexo assustador, eu coloquei o celular de volta na mesa como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou, a expressão confusa, mas não perguntei nada. A sensação de dor e injustiça fugia de mim como um demônio que se esconde. Agora, com as informações que tinha, o jogo mudaria. No dia seguinte, fui até uma loja de materiais de escritório. Olhei para os cadernos, canetas e tudo o que poderiam oferecer a um plano. Era hora de agir. Enquanto caminhava, algo se formava em minha mente. Precisava de provas, de tudo registrado, de cada movimento dele. Uma estratégia para observar,
planejar e, eventualmente, confrontar. A ideia crescia na minha mente, a cada passo que eu dava. O que mais eu poderia descobrir? Um caderno específico capturou minha atenção. Uma vez em casa, abri o caderno e comecei a anotar tudo. Estruturei datas, mensagens, sentimentos. Cada palavra parecia trazer mais clareza à confusão que estava sentindo. Naquela noite, eu poderia sentir que uma névoa escura estava sendo dissipada. A frieza que vinha crescendo dentro de mim não era apenas um mecanismo de defesa. Era um impulso para a decisão que estava por vir. Com o caderno diante de mim, eu observava cada palavra que escrevia. Miguel transferiu X quantia para Letícia em Y data. Miguel parece distante. Miguel e Letícia tiveram uma conversa no dia tal. O nó na garganta continuava ali, mas de repente eu tinha controle sobre a situação. A cada palavra que eu escrevia, me sentia mais forte. Decidi que não o confrontaria imediatamente. Não ainda. Precisava de mais informações. Preciso de um plano bem elaborado. Quando me deitei, respirei fundo. A raiva ardia, mas agora estava misturada com uma determinação inabalável. Eu tinha que proteger meu corpo. Só eu sabia o jogo que estava prestes a acontecer. A tensão nos meus músculos pulsava como uma bateria. O que mais estava escondido? Como eu poderia virar tudo isso do avesso? A dúvida pairava no ar, mas estava decidido. Eu não era apenas uma mulher magoada. Eu era alguém armada com o conhecimento e a vontade de mudar tudo. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia lá fora, havia uma tempestade se formando em mim. Estava prestes a virar o jogo, e Miguel não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu olhei pela janela, examinando as sombras do mundo lá fora, e sorri para mim mesma. O jogo mudaria, e eu teria vantagem. Acordei naquela manhã com a cabeça pesada. O sol entrava pela janela, mas eu não conseguia me animar. Olhei ao redor e respirei fundo. A tensão da noite passada ainda estava grudada em mim, enquanto o aroma do café fresco tentava me chamar. Eu sabia que tinha um trabalho a fazer. Um fardo invisível me seguia e eu precisava começar a agir. Pensei. O café estava quente na xícara e eu segurava firme, mas minha mente já estava longe. Comecei a formular um plano, mesmo que nada estivesse claro. A verdade era que eu tinha que ser mais esperta. Eu precisava de provas e depressa. Com o dia à frente, fui trabalhar. No caminho, olhei as flores nos canteiros. Elas estavam tão vibrantes, pareciam tão distantes de mim. Eu queria ter a mesma confiança que aquelas flores. Fui recebida na escola com os olhares conhecidos dos alunos. Um deles, a Júlia, sempre me cumprimentava com um sorriso largo. Naquele dia, senti que poderia desabar a qualquer momento. As aulas foram uma luta. Tentei me concentrar nas discussões sobre os livros. O que quer que eu tivesse dentro de mim, minha aluna não tinha ideia. Enquanto explicava sobre o realismo na literatura, eu mal conseguia parar de pensar no que Miguel e Letícia poderiam estar tramando. O que havia entre eles? Era só uma relação de irmãos? Ou havia algo mais? Senti um nó na garganta. Depois das aulas, procurei um lugar tranquilo no pátio. As vozes dos estudantes ecoavam ao fundo, mas eu estava apenas pensando nas próximas etapas do meu plano. Um amigo, o Ricardo, passava por ali e me parou. Você parece distraída, Clara. Tudo bem? Sorri para ele, mas foi um sorriso fraco. Ah, só pensando nos alunos, respondi. Mas minha mente estava longe. Enquanto isso, fiz uma lista mental do que precisava fazer. Primeiro, reunir provas. Precisava de uma estratégia. Pensei nas mensagens, prints e decidi que qualquer informação era relevante. O sinal tocou. Peguei o caminho de volta para casa. Cada passo simbolizando um avanço no meu plano. Ao chegar, vi Miguel sentado no sofá, uma pilha de documentos ao seu lado. Ele estava concentrado, mas assim que entrei, ele levantou a cabeça e sorriu. Oi, amor. Como foi o dia?
Tentei responder com a mesma leveza, mas meu coração batia acelerado. Foi bom. E o seu? Ele novamente desviou o olhar, tentando se ir. Eu sabia que precisava agir sem levantar suspeitas. Depois do jantar, ele voltou a usar o celular. Enquanto isso, comecei a registrar tudo em um caderno que comprei. Cada conversa que havia entre nós, cada momento que me deixou inquieta. Coloquei nota mínima sobre os problemas financeiros de Miguel, e quando a Letícia apareceu na conversa, escrevi uma observação ao lado. Eu estava me armando, e isso trouxe um pouco de conforto. Nos dias seguintes, mantive a fachada, conversas com amigas sobre trivialidades, como o que fazer no próximo fim de semana. A verdade era que eu me sentia sozinha, mas não podia confessar. A Luana, minha melhor amiga, ficou me sondando. Clara, você não parece a mesma. Está tudo certo? Meu sorriso era um pouco mais forçado, mas ainda assim conseguia responder: sim, só estou ocupada. A pressão aumentava e eu precisava de mais informações. Certifiquei-me de fazer visitas ao escritório do Miguel em momentos que sabia que ele estaria ocupado. Comecei: estou lá para você, só isso importa. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Descobri que Letícia tinha uma exposição marcada. Uma parte dela poderia indicar necessidades financeiras, mas ainda não estava clara a intenção de Miguel. Fui a algumas feiras de arte para ouvir o que os outros diziam sobre ela e perceber quais eram os rumores. Conversando aqui e ali, pude pegar alguns detalhes que poderiam ser úteis. Um amigo de Letícia mencionou que a artista tinha uma nova parceria. O que Miguel e Letícia estavam escondendo juntos? Fui à biblioteca da escola e procurei informações sobre consultoria. Comecei a tentar entender o que poderia fazer no futuro caso tudo batesse à porta. Encontrei alguns livros sobre direitos, conversas sobre relações. Eu não tinha certeza se precisaria de um advogado ou não, mas antes de agir, queria estar preparada. Comecei a me reunir com conhecidos que tinham passado por situações delicadas, conversas discretas e sussurros sobre o que significa. Dei em jeito de marcar um café com ela para entender como ela lidou com a situação e buscar conselhos, sem mencionar meu dilema. Você passou por isso? Como você fez? Eu estava com o coração na mão, mas precisava ser prática. A conversa foi reveladora. Ela falou de acordo e divisão de bens, e em cada frase me deixava mais tensa. As semanas passaram, mas a angústia continuava. Além de tentar reunir provas, eu sabia que precisava me controlar emocionalmente. Encontrava consolo em pequenos detalhes. Tinha um gato que tratava como filha. A presença dela me acalmava nas noites de insônia. Uma noite, quando Miguel saiu para conferir a nova exposição da Letícia, eu peguei seu celular novamente. Um impulso devastador. Ele deixou a tela ligada e eu não podia me controlar. Dessa vez, mensagens ainda mais íntimas. Estou pensando em você. Ou aquele dia foi incrível. Li tudo com o coração acelerado. A raiva se transformou em algo mais profundo. Quando ele chegou, estava a pré. Oi, amor. Como foi? Ele sorriu, mas logo voltou a olhar para o telefone. A noite seguiu, mas cada segundo parecia interminável. A tensão estava em cada canto da sala, e eu sabia que estava no limite. O futuro era incerto e ficava cada vez mais complicado. Todas as minhas ações eram uma preparação para algo grandioso. Mas enquanto planejava tudo, um pensamento perturbador me atingiu. E se ele começasse a suspeitar de mim? E se algo escapasse, cada passo parecia equilibrar-se em uma corda bamba. Um erro e eu poderia perder tudo. Estava na linha tênue entre saber e não saber, entre agir e esperar. Ao ir para a cama, o coração batendo alto, e me perguntei se Miguel já desconfiava. Haveria um momento em que tudo poderia desmoronar? Na semana seguinte, enquanto organizava os papéis em casa, percebi que uma gravata estava sobre a mesa. Não era minha. Não podia ser. O coração acelerou. Era uma gravata diferente. Miguel nunca tinha usado algo assim antes. Fui tomada por uma onda de pânico. O que isso significava? Peguei a gravata nas mãos e a examinei com cuidado. O que ele estava escondendo? E mais, o que estava prestes a descobrir?
O nó na garganta voltou. A tensão na sala crescia, como se algo estivesse no ar. Mal podia esperar para revelar tudo, mas o medo de ser descoberta crescia. Senti que tinha de me apressar com meus planos. Respirei profundamente, mas ao mesmo tempo meu coração estava agitado. Algo estava prestes a acontecer e eu precisava estar pronta, porque o que não se esperava estava a caminho e poderia mudar tudo para sempre. Essa gravata poderia ser a chave para abrir as portas de um segredo que nem sonhava existir. Eu estava no limiar de desmascarar tudo, mas o que eu não sabia era que Miguel já começava a suspeitar que algo não estava certo. A tensão estava no ar e a verdade começou a se aproximar. Acordei naquela manhã com um nó na garganta. O sol entrando. Um peso invisível me acompanhava e eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Miguel ainda estava dormindo ao meu lado, tranquilo, como se não soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu me sentia uma atriz, prestes a subir ao palco. Ele tinha noção do turbilhão que se formava dentro de mim? Ao observar seu rosto sereno, eu revi cada mensagem que havia lido, cada conversa entre ele e Letícia. Suportar aquilo me deixava em frangalhos. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Precisava de um tempo para mim, antes de encarar aquele dia. Enquanto preparava o café, o aroma do grão torrado se misturava com a ansiedade que eu sentia. Meu coração palpitava e o mesmo pensamento atravessava minha mente. Eu estou prestes a me expor. Eu não poderia voltar atrás. Olhei para o celular uma última vez. A gravata que encontrei na mesa parecia ter sua assinatura. O que mais ele tinha escondido? O que ele estava preparando? Eu sabia que precisava agir rápido, Má. Era um lugar cheio de pessoas, um evento público, algo onde eu poderia me sentir segura ao expor a traição. Uma parte de mim pulsava de nervosismo, só de pensar em tudo o que aconteceria ali. Os preparativos começaram. Comprei um caderno novo, aquele que seria meu aliado nas próximas horas. Cada página foi preenchida com detalhes sobre as mensagens e as conversas entre eles, cheias de promessas e segredos. Sabia que deveria manter a calma e me concentrar em como apresentaria tudo. A reunião estava se aproximando e a tensão só aumentava. No dia do aniversário, a casa estava cheia. A rostos familiares se misturavam risadas e conversas animadas. Até tentei me envolver, mas tudo parecia uma encenação. De repente, percebi que Miguel estava longe, com Letícia. Eles conversavam num canto, e eu podia ver a preocupação em seu olhar. Isso era demais para mim. A raiva fervia dentro de mim como uma tempestade prestes a explodir. Antes de me juntar a eles, respirei fundo. Era aquela. A festinha estava linda, com balões coloridos, mesas cheias de comida. Mas a única coisa que me importava eram as verdades a serem reveladas. Quando as conversas começaram a se dispersar, atraí todos para a sala principal. Desculpem, pessoal, eu tenho algo a dizer, anunciei, o coração disparando. Senti as olhadas curiosas dos convidados, aquelas faces familiares que tinham me apoiado e que eu amava tão profundamente. Era ali que eu precisava estar. Miguel virou-se rapidamente. Eu podia ver no seu rosto um misto de preocupação e confusão. Letícia, ao meu lado, parecia um pouco incauta, como se não soubesse o que eu estava prestes a revelar. Eu tinha a atenção de todos, a tensão estava no ar. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eu sei que este é um momento de celebração, mas isso precisa ser dito, continuei, minha voz firme. Miguel, preciso que você me diga. O que está acontecendo entre você e Letícia? O que você anda escondendo? Um silêncio sepulcral tomava. Clara, você não... Começou ele. Mas eu não deixei que terminasse. As mensagens que eu vi, Miguel, eu não posso ignorar o que está acontecendo. Você transferindo dinheiro para sua irmã, falando sobre como está tudo pronto para o encontro. O que quer que aconteça entre vocês dois, eu não posso simplesmente ficar parada. Eu estava começando, e a adrenalina impulsionava cada palavra. As pessoas ao meu redor estavam perplexas. Olhos se arregalavam e sussurros começavam. Letícia ficou pálida.
Miguel estava paralisado, tentando articular algo, mas não conseguia. Eu não deveria ter, ele balbuciou. E a sala parecia um campo de batalha. Eu sei que você quer ajudar Letícia, mas eu preciso saber. O que mais você tem escondido? Eu estava ofegante, a tensão crescendo entre nós. Tentei manter a compostura enquanto cercava de perguntas. A tensão no ambiente era palpável, e cada segundo parecia se arrastar. A respiração de todos ao meu redor se tornava pesada. De repente, eu só queria ajudar. Ele estava prestes a usar a velha desculpa de que era tudo por amor. Mas eu não iria deixá-lo se safar assim. Você quer que eu acredite que isso é só ajuda? Miguel, você não pode ser tão cínico. O que eu realmente estou vendo aqui é uma traição. Uma aliança obscura que está nos afastando. As mensagens, se você quer que eu ignore tudo isso, você está tão errado. Eu não estava parando, e aquele momento tornava-se libertador. E então, como se um botão tivesse sido pressionado, todos começaram a falar. Murmúrios aumentavam e as expressões mudaram. Várias pessoas começaram a sussurrar entre si. Eu vi algumas mulheres se entreolharem, e alguns homens pareciam tão surpresos que não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Como você pôde fazer isso? Alguém comentou em voz alta. Era um dos tios de Letícia, e agora a verdade estava à vista. Miguel olhou ao redor, preso em seu próprio jogo. Ele tentava encontrar palavras, entre balbuciar e se desculpa. Ele disse, sua face se contorcendo de um jeito que eu não reconhecia. O que mais precisa ser revelado? Quantas outras mentiras você contou, Miguel? Eu sentia cada camada de resistência em mim desabando. Todo o embaraço parecia bater com a parede. As pessoas começaram a se afastar dele, formando um círculo em volta de nós dois. Miguel tinha a expressão de alguém que estava prestes a ser desmascarado. Ele olhava de Letícia para mim em busca de apoio da irmã, mas ela também estava perdida. Eu não poderia permitir que ele escapasse. Eu tenho tudo documentado. Olha isso, disse, puxando o caderno da bolsa. Minhas mãos tremiam, mas estava decidida. Mensagens, datas, pagamentos. Você pode tentar se defender, mas eu tenho provas suficientes. Segurei o caderno em alto, enquanto olhava para os rostos perplexos ao meu redor. As pessoas estavam chocadas. Algumas eram amigos íntimos dele. E a tristeza nas expressões deixava ainda mais claro que o que Miguel fizera iria ir. Miguel estava se desesperando, mas não me importava. Nenhum dos meus medos ou inseguranças poderia me manter calada naquela hora. Você está certo. Vamos expor isso agora, na frente de todos. Você pensou que poderia viver nessa mentira. E mais olhares se voltaram para ele. O clima mudava cada vez mais, e a expectativa nas expressões ao meu redor era uma mistura de compaixão e vergonha. É mais fácil colocar a culpa em mim, não é? Como você pode se sentir confortável ajudando sua irmã enquanto me esconde ao mesmo tempo? Eu é que não sou a única que está aqui, working hard. Sou eu quem faz isso tudo. Sou eu que estarei em pé ao seu lado caso alguma coisa aconteça. Continuei. Quando a verdade começou a se desenrolar, eu soube que a resistência dele estava se esvaindo. Você não vai arruinar minha vida por uma mentira. Ele disse isso com desespero crescendo em cada palavra. Está tudo ali. Miguel, o que você realmente não quer que eu veja? Ninguém irá acreditar. Miguel estava cercado por familiares, e eu via a incredulidade se desenhar em seus rostos. Alguns até estavam balançando a cabeça em desaprovação, mas eu não me deixei abalar. O que estava revelando era maior, e todo o apoio que eu esperava se materializava ao meu redor em forma de murmúrios de apoio. O olhar de Letícia se deslocou, e de repente eu percebi que a bomba poderia estourar de uma hora para outra. A cólera irradiava em Miguel, enquanto ele tentava desesperadamente reverter a situação. Isso não vai acabar assim, Clara. Você não sabe o que pode vir a seguir. Minhas pernas estavam trêmulas, mas eu passei a olhar para ele. O que poderia acontecer agora? Uma nova fase estava prestes a se iniciar. O que mais eu não sabia? O que Miguel tentava ocultar? Pequenos detalhes rodeiam a mente cada vez que olho para as pessoas. O desprezo nos rostos deles e as preocupações que começavam a aparecer.
E enquanto o caos começou a se desenrolar, eu olhei para Miguel. Ele estava a per. A tensão ainda estava no ar, mas a verdade estava prestes a implodir. O silêncio na sala era palpável. Eu olhei para o rostinho confuso de Miguel, esperando que ele dissesse algo, mas não. O que ele estava esperando? Uma defesa? Uma justificativa? As vozes dos familiares começaram a se misturar, e eu senti a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. Embora houvesse sussurros, as palavras pareciam perdidas no ar. O choque tomou conta de mim. Estava diante do homem que amava, mas tudo o que via era um estranho. Clara, por favor, isso não é o que parece. A irritação na sua voz me atingiu como um tapa. Olhei ao redor e percebi que a maioria dos convidados não sabia o que fazer. Alguns estavam em estado de choque, outros pareciam curiosos, mas muito poucos estavam ao meu lado. Um dos meus tios, que sempre foi próximo de Miguel, se afastou. Ele não podia acreditar que isso estava acontecendo. Preciso falar com você, Miguel disse, tentando puxar-me para um canto. Mas eu não me movi. O que ele tinha a dizer que poderia mudar o que havia acabado de acontecer? Não. Era minha vez de falar. Todos vocês presenciaram o que ele fez. Ele tentou me enganar e isso não é só sobre mim, é sobre todos nós. Eu senti que aos poucos, mais pessoas se aproximavam, ouvindo a conversa. O olhar de reprovação de Letícia estava em mim. E você? Você sabia disso, não sabia? Que ele estava mentindo? Senti uma onda de raiva enquanto a encarava. Eu não sou a única que ele enganou. Miguel piscou rápido, como se um pedaço de madeira tivesse sido cortado. Ele olhou para Letícia com uma expressão desamparada, mas eu já sabia que não ia me deixar abalar. Meu orgulho estava ferido e eu tinha a intenção de aproveitar aquela munição. Você precisa entender. Eu só queria proteger você e a Letícia. Eu? Ele começou e a voz vacilou, como se tentasse se desviar da responsabilidade. Mas as desculpas não iam funcionar. Não agora. Proteger? É assim que você chama isso? Você acha que isso é ajudar? A indignação fez minha voz aumentar. Podia sentir o calor em meu rosto. Olhei para os rostos em volta e vi que alguns, até mesmo os amigos próximos, começaram a murmurá-los. O temor no olhar delas era palpável. As palavras estavam voando. E quando eu via Miguel naquele círculo de gente, parecia mais um predador que cercava sua presa. Me sentia dividida. Há um lado que queria me sorrir para a multidão e outro que queria descer o punho na mesa. Eu precisava de apoio, e eles começaram a apoiar-me, mesmo que isso nem parecesse real. Conversas começaram a pipocar por todo o lugar. Ele está mentindo, ressoavam em murmúrios solenes. Naquele momento, a atmosfera era de pressão. A tensão estava tão densa que parecia que alguém poderia estourar a qualquer momento. As vozes se em. Eu já desconfiava. Ela sussurrou. Suas palavras foram como um choque elétrico em minha cabeça. Como ela me disse isso antes? Como todos estavam me olhando agora, como se eu tivesse antenas para tudo ao redor. O olhar de reprovação em algumas faces se intensificava. Outras, mais amigas, pareciam tentadas a me apoiar, mas estavam confusas sobre como agir. Essa confusão era difícil de lidar. Eu tentava não precisar da atenção deles, mas isso se tornou impossível. Era um cenário caótico, e eu estava no epicentro da tempestade. Miguel ficou paralisado. Clara, não faça isso. Ele parecia desesperado, mas era tarde demais. Eu não ia voltar atrás. Já havia decidido que aquele era o fim. As conversas começaram a flutuar como folhas no vento. Ele sempre parecia tão perfeito, mas é isso? E Miguel parecia superfado. As palavras se misturavam, e eu percebia que as pessoas ao nosso redor começavam a ficar mais distantes dele. Ele já estava perdendo o que lhe era mais precioso, a imagem. A reputação do engenheiro perfeito estava se desfazendo como areia entre os dedos. À medida que eu via as opiniões e as murmurações, algo dentro de mim mudava. Uma chama de confiança se acendia. Era bom ver que a verdade começava a se revelar. Mas, ao mesmo tempo, o nó ainda me prendia. Nem acredito que você me expôs assim, Clara.
Você não sabe o que isso pode causar. As palavras que saíram da boca de Miguel soaram mais como uma ameaça do que uma preocupação. Quase me fez rir. Ele estava preocupado com a própria pele e não com o que havia causado. Você arriscou tudo e agora pretende me fazer sentir culpada por sua traição. Olhei para ele e, naquele momento, não havia mais amor. Era apenas decepção. A festa continuava a pulsar ao meu redor, mas eu só queria que tudo parasse. Queria que Miguel desaparecesse naquele instante e levasse o peso de tudo junto. As vozes se tornaram mais fortes, menos calculadas. Algumas pessoas estavam se aproximando e eu sentia que estava de repente cercada. Era um misto de conforto e desconforto. O alívio estava começando a inundar meu corpo. Mesmo em meio ao caos, havia um fragmento de liberdade, como se eu tivesse quebrado algemas que não sabia que usava. O que ele estava escondendo? Descobri que o medo tinha se dissipado e deixado espaço para algo maior se instalar, a coragem. E ali, entre os convidados, percebi que já não era mais a mulher insegura que se escondia atrás da cortina da vida de Miguel. Eu era eu mesma. Mas as coisas ainda estavam longe de estar resolvidas. Meus pensamentos foram interrompidos por uma sobrinha de Miguel que se aproximou. Uma expressão de preocupação em seu rosto. Tia Clara, isso é verdade? Ela me olhou com um olhar confuso e triste. Desculpa, não que eu. E ela hesitou. Fiquei triste por ela. Ela realmente não tinha culpa, mas estava presa na situação. Você não precisa se sentir mal, querida. Não é ser. Desta vez não iria me deixar abalar. Observei Miguel. A ferida em seu olhar nos outros estava começando a se transformar em raiva. Ele não aceitava o que estava acontecendo. Não se importava com a dor que causou, e isso era mais um sinal de como ele realmente se tornou. Você vai se ver nas redes sociais depois. Você é uma traidora. Ele gritou, querendo inverter o jogo, buscando apoio onde não deveria. Mas isso só aumentou a resistência das pessoas a ele. As vozes ao meu redor começaram a se manifestar. Ele não pode fazer isso, ele é um homem casado. Dispararam algumas vozes, e eu só consegui manter a calma. Aquilo era só o começo. O descaso dele estava claramente se esvaindo. Traidor. Eu não sabia que ele era assim. Comentários desenvolviam-se em volta. De repente, a casa parecia estar respirando aliviada. Aqueles que estavam ao meu lado estavam prontos para apoiar. A transformação estava vindo de todos. Eu não sou um traidor, sou apenas um homem que tenta ajudar sua irmã. Ele insistia, mas a maioria não estava ouvindo mais. Como o tempo passou, e enquanto os convidados começavam a se afastar lentamente, um sentimento inesperado começou a brotar em mim. Um misto de alívio e esperança. Afinal, eu não fui a única a perceber as coisas. As pessoas começaram a dispersar, murmúrios e conversas se instalaram entre elas. O silêncio ao redor foi preenchido por uma onda de empatia e apoio. Algumas amigas vieram até mim e ofereceram abraços. Eu me senti leve, como se tivesse passado por um divisor de águas. Algumas estavam ali, outras se afastaram. Miguel ainda tentava retratar-se como a vítima. A raiva estava transparecendo, mas a verdade era que ele estava enfrentando as consequências de seus atos. Ele estava perdendo as pessoas que importavam. E a dor nos olhos dele foi como um sinal claro de que as coisas estavam se transformando. A vida não seria a mesma. Essas pessoas ao meu redor eram realmente amigas ou estavam apenas interessadas em um show? A sombra do medo bateu na minha porta novamente. Mas dessa vez era diferente. A chama que acenderam dentro de mim era forte, e eu poderia me levantar. Enquanto os convidados se dispersavam, eu me perguntava como seria voltar a viver no dia seguinte. Como eu deveria lidar com o que estava por vir? Miguel estava em rota de colisão, mas eu não sabia onde isso nos levaria. A festa foi se esvaziando e, no fundo, eu sabia que o tempo não pararia. Na verdade, o que estava por vir poderia mudar tudo. Eu não queria pensar em Miguel como parte do meu futuro, mas ele ainda era uma grande parte do meu passado. Quando olhei para Letícia, percebi que não expandiria minha raiva. Ela estava abalada, sem saber como se colocar. Algo estava mudando. A forma como ela olhava para mim havia mudado, e isso a tornava mais humana.
Essa transformação poderia ser o início de algo. Olhei de volta para Miguel. Ele estava lá, perdido e desestruturado, mas eu não queria mais me envolver. Clara, eu ainda quero que você me escute, disse Miguel, tentando puxar meu braço. Não me toque, não acho que você mereça isso agora. Eu disse, e a dor na minha voz refletiu. Ele teria que lidar com suas próprias consequências, a partir daquele momento. Com minha voz firme, como uma fortaleza, eu me afastei. Estava me sentindo um pouco invisível diante de toda aquela luta interna. O futuro seria desafiador. As cores da festa começavam a desbotar à minha frente. E enquanto procurei meu caminho para a saída, a verdade crescia em mim. A estrada à frente estava cheia de incertezas. No entanto, ao abrir a porta, uma nova ideia surgiu. O que mais poderia vir? Eu ainda estava em dúvida, mas vi que a fortaleza que criei poderia me proteger. A liberdade estava apenas começando. Mas o que mais recaía no horizonte? O cerco não havia acabado, e eu sabia que a verdadeira bate. Acordei naquele dia ainda tremendo da cena do aniversário. O clima em casa estava diferente. Miguel havia saído e eu me sentia como se tivesse deixado uma parte de mim com ele. Mas outras partes começaram a brotar. Quando fechei os olhos, lembrei da sensação de libertação que teve lugar quando dei voz à verdade. A coragem parecia um calor que me envolvia, mas ao mesmo tempo havia um medo sutil de não saber o que faria a seguir. Decidi que não iria deixar esse alvoroço me derrubar. Abrir a porta do passado era complicado, mas deixar a vida prosseguir só porque ele estava fora de cena não era uma opção. O mundo lá fora estava me esperando e eu precisava pick a new start. No trabalho, fui recebida com olhares de suporte. Algumas alunas e colegas tinham ouvido rumores sobre o que aconteceu. Ao contrário do que eu imaginava, os sussurros de apoio eram mais frequentes do que os julgamentos. Durante o intervalo, conversei com a Raquel, uma colega muito próxima. Clara, você está. Foi difícil, mas estou aqui, respondi. Assim que terminei a frase, percebi que precisava me abrir. A raiva não era a única emoção que eu sentia. O medo de não saber como seguir era ainda mais palpável. Aqui estava uma amiga disposta a ouvir, e isso já era um grande passo. A partir daquele dia, decidi que não só me reergueria, mas também poderia ajudar outras a fazerem o mesmo. Meus alunos enfrentavam desafios, e eu não poderia esperar para aplicar essa nova energia neles. Comecei a reformular as aulas, trazendo temas de empoderamento e resiliência à discussão. Cada dia era um novo espaço para construir, e os jovens estavam ávidos por ouvir. Observei como eles respondiam a histórias de superação e coragem. Criei um projeto para uma feira de literatura que permitisse aos alunos compartilhar suas próprias histórias. O que parecia pequeno para mim, na verdade já tinha potência. Convidar cada um a falar sobre sua jornada permitiu que eles se vissem como protagonistas. As palavras dele reverberaram em mim, e eu percebi que estava, de alguma forma, pegando o controle da minha vida de volta. Pensei em Miguel e como ele havia tentado me privar disso. Não voltei a ser uma sombra. Me transformei em um farol, mesmo que ainda não tivesse todas as respostas. Aos poucos, as amigas que estavam sentadas nas laterais agora se tornaram um verdadeiro suporte. Cada uma oferecia sua história, seus sonhos e medos. Cada reencontro, a cada café que tomávamos, tornava-se um pacto de apoio e força. Eu soube que estava cercada de mulheres maravilhosas, e essa união só me fazia crescer. Houve um dia em particular que ficará marcado. Eu havia levado as alunas a um debate literário. A energia no ambiente era contagiante, e enquanto discutíamos sobre poder feminino nas histórias, Sofia, uma aluna que era mais tímida, levantou a mão com uma nova perspectiva. Professora, você acha que as histórias de mulheres são mais importantes do que as de homens? A pergunta fez. Você me faz acreditar que as mulheres podem ter um papel importante na sociedade. Eu quero ser como você. Aquilo me emocionou profundamente. Havia algo de transformador no que estávamos criando juntas. Nos meses seguintes, comecei a sentir que havia aprendido a andar de novo. Foquei em me reencontrar.
Peguei o gosto por escrever novamente. Era algo que havia deixado de lado, mas agora parecia intencional e liberador. Comecei um diário digital, onde não só escrevia sobre meus dias, mas também coletava histórias de amizades, de desafios. Uma noite, sentei em frente ao computador e escrevi um manifesto sobre o que a vida me ensinou. Como cada dor poderia se tornar uma parte da poesia das experiências. O texto fluiu, como uma torrente de emoções que emergiam. Quando terminei, enviei meu manuscrito para algumas editoras. Não tinha ideia se seria aceito, mas não fazia mais importância. O ato de escrever foi um passo adiante. Era o renascimento de um sonho que achava que havia. O coração disparou. Aceitar o contato era um passo rumo a algo que podia mudar a trajetória da minha vida. Eu não sabia se estava pronta, mas sabia que não poderia recuar. Era o momento de me jogar nas minhas conquistas. Com o tempo, o trabalho começou a se moldar, e assim como nas aulas, eu vi o potencial das minhas alunas fluir. Elas estavam mais dispostas, mais abertas, e aos poucos essa vontade de se expressar foi se tornando parte de nossas interações. Formei um grupo de escrita onde todas podiam participar. Um dia, enquanto compartilhávamos histórias, uma delas, a Ana, desabafou. Professora, eu sinto que estou presa. Eu não tenho certeza se sou bom o suficiente. A insegurança dela era palpável. Quase achei que ela estava falando de mim. Lembrei de minha própria jornada, como havia me sentido insegura e perdida. Ana, todo mundo tem esses momentos. O que importa é que você se permita voar e acreditar que pode fazer isso. A forma como a encorajei me lembrou de mim. Um dia, ao retornar das aulas, meus pensamentos estavam em alta. Comecei a planejar um encontro para as alunas, um workshop sobre autoestima que as permitiria explorar suas histórias e como elas poderiam moldar suas vidas. Começaria para mulheres, mas logo visualizava que toda a comunidade poderia se beneficiar. E assim, os dias iam passando. O verão chegou e eu me sentia mais leve, como se estivesse finalmente livre. Comecei a sentir um crescimento que não esperava. Era mais do que apenas a busca por algo. Era a descoberta de que eu poderia ser algo. O que começou com aquele jantar fatídico e desmoronamos juntos, virou um crescimento contínuo. Em uma reunião que tive em um café local, onde planejava detalhes para o workshop, algo inesperado aconteceu. Eu estava sentada com algumas mulheres que inspiravam, conversando sobre empoderamento e desafios, quando um homem desconhecido sentou-se à mesa ao lado e começou a ouvir a conversa. Não tinha ideia de quem ele era. Mas quando, com essa interação, a lição clara era que a vida continuava. E havia sempre um novo desafio ou uma nova oportunidade à frente. Eu estava cheia de esperança e me via em um papel que nunca esperava ocupar. No entanto, algo dentro de mim sussurrou que essa poderia não ser a última reviravolta. Uma parte ainda se questionava sobre Miguel e se ele estaria disposto a invadir novamente minha vida. O que isso significaria para mim? Estava ali, na porta de um novo futuro, mas o caminho à frente poderia trazer presságios. E quando a inquietação começou a surgir, eu soube que uma nova fase estava prestes a se desdobrar em minha vida. Era um ciclo de renascimento. Mas os fantasmas não desaparecem tão facilmente. As sombras do passado podem retornar. E eu estava prestes a descobrir se resistir ao que perdemos poderia me levar à vitória final ou a uma nova luta. Como se fosse um epílogo de um livro não finalizado, o mistério ainda estava candidamente pairando. O que mais o futuro guardaria? Estávamos realizando workshops de empoderamento feminino, um espaço onde as vozes das garotas se erguiam como um coro. As histórias delas, cada uma com suas lutas e conquistas, me emocionavam. É incrível como ao compartilhar nossos próprios desafios, encontramos força uma na outra. E eu era uma delas, a professora que agora também era uma escritora e mentora. Fui convidada para um evento literário como palestrante, onde pude compartilhar minha trajetória. Ao subir no palco, o nervosismo era palpável, mas logo se transformou em uma emoção vibrante. Vocês também podem ser protagonistas de suas histórias.
disse, e a sala encheu-se de aplausos. Senti que de alguma forma eu havia se tornado uma voz. Aquele momento serviu como um recomeço. Eu percebi que cada barreira que havia enfrentado era uma oportunidade disfarçada. Na plateia, vi rostos conhecidos, amigas, ex-alunas e até colegas de trabalho que se tornaram parte da minha nova jornada. O reconhecimento me fez tão. Cada discurso, cada momento de conexão com o público me dava uma nova dose de coragem. E o trabalho na escola, então, também começou a prosperar. Cada vez mais, eu estava cercada por mulheres que se sentiam empoderadas e inspiradas. Uma aluna me disse outro dia: "Professora, você mudou minha vida." E aquilo foi como respirar ar fresco em um dia quente. Ademais, todas as minhas amizades antigas se reconfiguraram. Comecei a me encontrar com mulheres que também estavam passando por transições em suas vidas. Juntas, formamos um grupo de apoio. Uma vez por semana, nos reuníamos em um café local. Compartilhávamos histórias, desafios e, claro, muitas risadas. Era uma atmosfera de amor e compreensão. Cada uma delas se tornava mais forte ao meu lado. O que mais me encantava eram as pequenas vitórias diárias. Consegui me tornar financeiramente independente. Meu trabalho na escola me ofereceu uma promoção e um aumento. Não só isso, mas também comecei a trabalhar em um projeto com uma ED. Escrever se tornou um ritual sagrado. Todas as noites, depois de um dia cheio, eu me sentava à beira da cama, na presença da minha gata, e escrevia sobre tudo: as dores e as vitórias, os amores passados e os recomeços. É um álbum aberto de mim mesma. E o mais surpreendente, minha relação com Miguel começou a parecer cada vez mais distante e irrelevante. Ele ainda estava lá fora, mas não tinha mais poder sobre a minha vida. As mensagens que trocamos se transformaram em fragmentos de um passado que agora parecia tão pequeno diante do brilho do presente. O que antes me machucava, agora só servia como um lembrete do quanto eu cresci. Eu havia me redescoberto, e isso era uma conquista pela qual eu merecia celebrar. Um dia, ao fazer compras, encontrei um conhecido do Miguel. Perguntou como ele estava e se havia notícias dele. Sorri, e no fundo eu sabia que não sentia mais aquela dor aguda no coração. "Estou bem, muito bem." A resposta saiu clara. "Estou construindo uma nova vida." Para todas as mulheres que estão enfrentando seus medos, principalmente aquelas acima dos 30 anos, eu dizia: nossos sonhos não têm prazo de validade. Recomeçar é uma arte, e vocês são as artistas de suas próprias vidas. Ao olhar para o horizonte, não podia evitar um sorriso ao lembrar de tudo que enfrentei. Cada lágrima, cada sorriso, cada medo. Eles me moldaram. Hoje, eu olhava para frente com intensidade. A vitória não estava apenas nas minhas mãos, mas no que eu havia me tornado. E com toda certeza, era só o começo de uma nova era. Mas a jornada nunca tem um fim, porque cada novo dia traz uma nova possibilidade. A última lição que aprendi: superação não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar e dançar novamente. Não esperava que o final fosse esse, mas estava feliz em saber que a vida tinha reservas de surpresas e recomeços guardados para mim. Se você está acompanhando essa jornada, agora é a sua vez de dar um passo. Se inscreva imediatamente no canal para não entrar